E aí, meus consagrados, eu sou o Gabriel Antunes da página C.S. Lewis Brasil e tô aqui nesse vídeo para falar 5 versículos que vão te ajudar a lidar com a ansiedade. Antes, te peço que se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. E antes ainda, quero falar que ansiedade não é falta de Deus, não é falta de fé. A gente precisa ter esse entendimento que ansiedade é uma condição humana. Às vezes chega a um nível que é uma patologia, é uma doença, mas, cara, não é falta de fé e nem falta de Deus. O que eu costumo falar é que na ansiedade a gente não pensa direito. Então, um dos sintomas da ansiedade é o fato de não pensar direito. E se a gente não pensa direito em relação a qualquer coisa da vida, é lógico que a gente não vai pensar direito em relação a Deus. Então, é necessário se cuidar, se tratar e procurar ajuda. Você chegou nesse vídeo, eu não sei o motivo, mas procure ajuda e indique a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, da família, dos amigos. Abra a tua boca e procure ajuda. Então, qual que é a ideia principal desse vídeo? É que você escolha um dos 5 versículos e tome esse versículo para si. É meu versículo e toda vez que você tiver numa situação de ansiedade, preocupação, você se apega a esse versículo e deixe que Jesus te fale. Então, ao invés de pensar, se preocupar e ficar atribulado, pega esse versículo, toma posse dele e que esse versículo possa gerar no seu coração uma pessoa nova que aprende a lidar com a ansiedade através dele. Primeiro versículo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esse foi tipo estouradaço, o versículo que o povo mais mandou na enquete do Instagram. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele quem? Cristo. Em algumas traduções vem a palavra preocupação no lugar de ansiedade. E muitas vezes a ansiedade é causada por preocupação excessiva. Então esse versículo fala sobre confiança, sobre confiar a tua preocupação, tua ansiedade a Jesus. Que Ele cuida e se importa com tudo na sua vida. É como se você dissesse: Jesus, não tem como eu cuidar disso. Cuida no meu lugar. Tente que essa oração, ainda que seja curta, ela diz muito sobre você. Você se rende e entrega aos cuidados dele o que te preocupa. Talvez seja como um pai ensinando o filho a caminhar. Ele te ensina a entregar o que te preocupa para depois você entregar tudo. Não só a sua preocupação, mas você por inteiro. Então é tipo um passo a passo de Deus. Aprende e desenvolve. Segundo versículo, Isaías 40, 29 ao 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui diz sobre o poder que Deus tem para agir sobre você. Também diz que devemos reconhecer diante de Deus nosso cansaço, nossa fraqueza, o nosso falso julgamento. Quantas vezes a gente pensa assim: só comigo acontece isso? Mas se você realmente confia no Senhor, Ele te fortalece, te dá novo ânimo e Ele é o seu descanso. Terceiro versículo, Lucas 12, 25 a 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Eu, Gabriel, te pergunto, adianta a preocupação? Ela te ajuda em quê? C.S. Lewis fala assim, faça o que é certo e deixe tudo nas mãos de Deus. Se você tem tempo para se preocupar, você tem tempo para orar. Que seja isso que esse versículo vai falar para você. Ore ao invés de se preocupar. Se você está gastando tempo se preocupando, está sobrando tempo para você orar, então você ora ao invés de preocupar. Quarto versículo, Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entregue o seu futuro ao Senhor. Tem uma música do Los Hermanos que fala assim: dá-me luz, ó Deus do tempo, nesse momento menor. E mesmo que na música gospel, esse trecho fala muito comigo, porque ele está falando que Deus está acima do tempo. Ele conhece o nosso futuro e a Ele devemos entregar. O músico reconhece que o tempo presente é só um momento. Deus está acima das circunstâncias e pode usar dela para o nosso bem. Entregar nosso futuro a Deus é entregar ao Deus do tempo nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Então a gente está entregando o nosso caminho
a quem já é dono do nosso caminho. Quinto versículo, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como foi dito na publicação na página esses dias, para ter a paz que excede todo entendimento, a gente precisa abrir mão de entender. Se o seu entendimento está ferido, é necessário que se abandone em Deus, mesmo sem querer explicação, mas recebendo dele paz. Ou seja, o que São Paulo está falando nessa carta aos Filipenses é que para que você confie em Deus, você precisa abrir mão de entender, porque muitas vezes o nosso sofrimento é justamente de não conseguir entender as coisas. E isso traz em nós um coração muito mais ansioso. Então esses cinco versículos diz muito sobre onde o nosso coração deve repousar e quem deve ser o dono do nosso coração. Como eu falei lá no começo, não é sobre falta de fé e nem sobre perder a confiança em Deus, mas sobre a nossa condição e os nossos pensamentos atribulados fazer com que o nosso coração não esteja direcionado a Deus. É como se tampasse o sol do girassol e o girassol fica perdido sem saber para onde se inclina. Então muitas vezes a ansiedade faz isso, ela tampa o sol do girassol, ou seja, a gente não consegue inclinar o nosso coração para o Senhor. Então o que eu quero trazer para vocês é que você possa escolher um desses versículos e falar assim, esse versículo falou comigo nesse vídeo, e meditar ele, sabe? Viver isso, e todo momento de tribulação, de ansiedade, de desespero, de pânico, você possa ter anotado esse versículo, ou ter em mente esse versículo, para que ele te redirecione a Deus. Então é como se você agisse agora como esse girassol que se inclina para o sol. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Que esse vídeo, cada versículo desse possa ter falado ao teu coração e que seja um meio onde Deus vai atuar para te dar descanso, e não só isso, que Ele vai te ensinar a lidar com a ansiedade, como uma criança que agora está aprendendo a andar. Aprende a andar e a confiar em Deus. Que Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, ativa as notificações e tchau!